Glória a Deus. Eu tô muito feliz de estar aqui, que presente que Deus nos deu, poder estar aqui, conhecê-los. E eu tenho falado, que por onde Deus tem nos levado, nós temos conhecido um pouquinho mais da nossa família em Cristo, E é a primeira vez que nós viemos para São Luís do Maranhão, e que seja a primeira de muitas para a gente estar junto. E está sendo muito especial para nós. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson. Eu vim com a minha esposa Vanessa. Fica de pé, Ivan. Deus foi bom comigo, gente? Tem que depositar, gente? Eu e a Vanessa, nós vamos completar agora em julho 16 anos de casados. Temos 2 filhos, o Gustavo de 10 anos, o Felipe de 8 aninhos. E eu gosto de compartilhar essa particularidade. Eu casei com 49 quilos. Eu sempre escuto essas risadas. E é verdade, gente. Casei com 49 quilos. A minha noite de núpcias foi um pouco diferente. Em vez de eu levar a minha esposa no colo, eu pedi para ela que me levasse, que era mais fácil. Brincadeira, não fiz isso não, gente. Mas nós estamos já há muitos anos no Evangelho, e eu me converti em 92. E é interessante que eu nunca imaginei que eu pudesse estar ministrando, nunca imaginei que eu pudesse estar tendo esses momentos, junto com a igreja de louvor e adoração. Mas em novembro de 93 eu recebi uma palavra sobre a minha vida. Eu não cantava, eu não tocava, mas eu recebi uma palavra que Deus me daria músicas e levaria essas músicas a lugares que eu nunca imaginei, e o Senhor me levaria aos lugares onde essas músicas chegassem. E é interessante que isso foi em 93, e nós sempre fomos aqueles de estar na igreja, de servir na igreja, nunca almejamos estar viajando, e nós amamos a igreja, mas fomos crescendo e Deus nos estruturando. E quando foi 2009, Deus nos levou para outro lugar, conforme eu compartilhei. E interessante que daquele ano de 2009 até os dias de hoje, e até o tempo que o Senhor quiser, Ele tem nos levado a lugares, e tem sido um presente de Deus poder ver pessoas sendo salvas, sendo transformadas através do Evangelho, através da adoração. E para mim, para minha família, é um presente estar aqui e poder ter esse momento com vocês. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. E ouvindo o pastor Afonso falando, eu me senti tão honrado de estar aqui e ver um homem tão desprendido e entendendo de uma forma tão clara o que é o reino de Deus. E como ele falou, tudo isso aqui vai ficar, E uma das coisas que nós temos falado como igreja é que a gente precisa ir mais vezes em cemitério. Deixa eu explicar, E a gente precisa começar olhar um pouquinho mais as lápides de cemitério. Por quê? Porque lá tem o ano que a pessoa nasceu e o ano que a pessoa morreu. E geralmente tem um tracinho entre esses anos. E nós entendemos que esse tracinho é o que nós construímos do nosso nascimento até a nossa morte. O que nós plantamos, o que nós fizemos, qual foi o legado que nós deixamos, o que nós construímos. Porque o nosso tempo vai passar, meu irmão, minha irmã, mas o que eu quero construir é que os meus filhos, eles tenham um coração onde os lugares por onde eles passarem, que eles marquem aquele lugar com generosidade, com presença de Deus, amando pessoas, amando o Senhor, construindo algo para o reino. E nós temos que ser assim, porque vai passar o nosso tempo, mas qual é o legado que nós queremos deixar?
E eu quero compartilhar algo com vocês. Abra a tua Bíblia em Neemias. Neemias 1. Esse texto de Neemias, eu acho muito lindo, mas eu quero focar nessa manhã sobre conhecer o coração de um liderado e conhecer o coração de um líder, porque eu acredito que isso é extremamente importante. Se vocês estão nesse lugar, é porque vocês acreditam na visão que Deus deu para esse lugar, para a liderança que Deus deu para esse lugar. Mas uma das coisas que eu tenho percebido em muitos lugares é que nós acabamos recebendo dos lugares, mas muitas vezes nós não contribuímos no lugar, assim como o pastor estava falando, porque nós queremos muitas vezes que o líder nos conheça, mas nós em muitos momentos não buscamos conhecer também o coração dos nossos líderes. No ano passado nós ouvimos diversas histórias, situações que aconteceram de pastores que se suicidaram. Eu não sei se vocês ouviram isso. E um dos pastores, antes de se suicidar, a última pregação dele foi que ele se sentia muito só. Eu sou pastor, mas não estou aqui para me defender, não é isso. Mas eu acredito que a igreja é comunhão, igreja é relacionamento, igreja é construirmos juntos algo para o reino, amém? E a palavra de Deus diz lá no Salmo 133 que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E continua, mas ele fala assim: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E eu acredito que essa união e essa comunhão, ela é gerada em relacionamento. E Neemias aqui, esse texto eu gosto muito, porque Neemias ele recebe uma notícia em que a cidade dos seus pais estava assolada, os muros derribados. Ele fica triste, ele chora, ele ora. Vamos ler lá no Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim
e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Eu acho lindo esse texto, porque aqui Neemias, quando ele recebe aquela notícia, ele fica triste, e no coração dele vem um temor, vem um arrependimento, e ele começa a orar. Ele não ora apenas por aquilo que ele estava sentindo, né? Para que houvesse consolo sobre ele, mas ele começa a orar e se arrepender pelo povo, pelo pecado do povo. Ele começa a orar e algo começa a ser gerado no coração de Neemias. E sabe, uma das coisas que eu entendo nesse texto é que não importa a forma como estiver a tua vida, talvez você esteja num lugar muito confortável, né? Nós estamos aqui num lugar muito gostoso, estamos aqui num momento de comunhão e de ouvir a palavra, mas sabe, nós não podemos deixar de orar e de nos colocar numa posição de orar pela nossa nação, de orar pela tua cidade, de orar pelo povo da tua cidade, porque é gostoso, é importante esse papel de realmente nós irmos com ações sociais, mas a oração de um justo pode muito seus efeitos. E sabe, sempre quando você for entregar algo social, que você também, antes disso, você vá com a tua oração. Deus, que seja por pouco tempo isso, porque a provisão vai chegar sobre essa casa, o teu cuidado vai chegar sobre esta casa, o teu zelo vai chegar sobre esta casa. Nós precisamos começar a orar mais pela nossa nação, orar mais pelo bairro onde nós moramos, porque você pode fazer coisas que você nem imagina no lugar onde você mora. Deus pode te usar poderosamente, mas precisa ser gerado algo no teu coração. Eu quero não apenas me colocar no lugar de que a igreja ajuda, a igreja já dá, pastor Afonso é tão generoso, eles já levantam tudo o que precisa, eu não preciso fazer nada. Precisamos nos posicionar. Sabe, nós estávamos vendo um estudo de que se cada família da igreja adotasse uma criança, acabava com as adoções, com crianças esperando adoção. Nós podemos fazer muitas coisas como igreja, precisamos nos posicionar. E o interessante é que Neemias aqui, no momento que ele recebe aquela notícia, algo começa a ser gerado no coração dele. Eu preciso ir para aquele lugar, eu preciso reconstruir aqueles muros, porque aqui está dizendo, no versículo 11, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Olha só, Neemias, ele servia o rei, ele era o copeiro do rei, e o copeiro do rei naquela época era o homem que experimentava o alimento, experimentava a bebida, porque se ela estivesse envenenada, quem morria era Neemias, e não o rei. Um trabalho bem tranquilo. Mas Neemias, quando ele recebe aquela notícia, o que ele poderia fazer com aquela notícia? Ele poderia muito bem pensar, o rei tem muito dinheiro, o rei tem muitas posses, o rei tem condições, eu vou fazer o seguinte, vou pegar minhas coisas e vou, com a minha própria força, tentar reconstruir esses muros. Daria certo? Não. Mas ele entende a cultura de honra, ele entende a cultura da honra.
E ele continua servindo o rei, porque ele entendia que ele tinha alguém que liderava, a quem ele tinha que responder. E o interessante é que quando ele chega perto do rei, lá no capítulo 2, diz assim: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Olha que lindo esse texto. E olha a importância do relacionamento e de nós nos conhecermos, de você conhecer. Eu sou pastor, né? Temos pastores aqui. A importância de nós pastores conhecermos aqueles a quem nós lideramos, porque quando nós conhecemos, nós identificamos coisas. E o que eu acho lindo é que quando Neemias chega perto do rei para servi-lo, o que o rei identifica em Neemias? Que a tristeza de Neemias não é apenas uma tristeza de rosto, mas é a tristeza do coração. E meu irmão, minha irmã, para você entender que a tristeza não é apenas da fisionomia, mas é do coração, é porque não era apenas um relacionamento líder e liderado, mas era um relacionamento de amizade. Eles se conheciam, e no momento que ele percebe que Neemias não está bem, ele identifica a tristeza do coração de Neemias, ele pergunta o que está acontecendo, mas ele dá liberdade para que Neemias possa responder e externar a ele como está o coração dele, o que aflige Neemias. E Neemias teve a liberdade de dizer: como não estaria triste o meu coração, se a cidade dos meus pais está assolada, os muros derribados? O rei fala: o que você me pede? Neemias tem a oportunidade de externar o que Deus tem colocado no coração dele como propósito. E o rei foi o favor de Deus naquela terra, para que ele pudesse dizer para Neemias: Neemias, vai, se Deus colocou esse propósito no teu coração, vá reconstruir esses muros. O rei não estava lá na reconstrução, mas o rei foi aquele que impulsionou Neemias e deu tudo aquilo que era necessário para que Neemias conseguisse viver o propósito que Deus havia colocado no coração dele. Olha a importância de um relacionamento entre líder e liderado. Ali não era, sabe, um rei e um serviçal. Claro que existia hierarquia, mas existia um relacionamento. E nós, como os líderes, como pastores, nós queremos conhecer o coração de vocês, porque o nosso papel não é simplesmente subir aqui e trazer uma palavra, mas nós queremos que vocês vivam tudo aquilo que Deus tem para a vida de vocês. E cada pastor que sobe nesse altar são líderes que querem conhecer o teu coração, para que você seja impulsionado a viver o propósito de Deus. Amém? Mas o interessante é que também tem o lado de quem
do lado de quem é liderado. Eu também sou liderado por alguém, mas eu preciso conhecer também o coração do meu líder, para que eu também esteja orando por ele, e para que eu também seja um ajudador, para que o meu líder, o meu pastor, ele também viva todos os propósitos que Deus tem para a vida dele. Sabe, eu ouvi aqui o pastor Afonso falando de algo que Deus já colocou no coração dele há muitos anos, e o pouco que eu ouvi dele, eu já o admiro, porque ele poderia estar ganhando muitos recursos com a profissão dele. Ele acabou de dizer aqui: eu abri mão do meu recurso, porque eu entendo o reino, e quando nós semeamos no reino, o Senhor acrescenta sempre mais nos nossos recursos. Dai e ser-vos a dado. E o interessante é que aqui eu já pude entender o coração do pastor Afonso. Aqui eu já pude ver um homem generoso. E você que está aqui todos os finais de semana, toda semana, com esses pastores incríveis, procure conhecer o que está no coração deles, para que vocês também sejam aqueles que vão dizer: vamos junto. Porque quando Neemias reconstruiu aqueles muros, o rei não estava lá fisicamente, mas o rei estava lá através das provisões. E o interessante é que agora eu queria que você abrisse em Gênesis 22. Gênesis 22 vai falar sobre Deus provando o coração de Abraão. E esse texto muitas vezes nós focamos em Abraão, como Abraão foi obediente, como Abraão discerniu ali a voz de Deus, como Abraão ele começou a caminhar para aquilo que Deus havia direcionado. Mas nós esquecemos de Isaac muitas vezes nesse texto, e nós esquecemos que era o pescoço de Isaac que estava à prova ali, né? Era o pescoço de Isaac que estava para ser imolado ali. E eu quero que você entenda agora o lado de um liderado conhecendo o coração de um líder. E aqui fala que Deus põe à prova Abraão, e diz assim: depois dessas coisas, versículo 1: pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Olha só aonde eu quero chegar nesse texto.
Aqui eu também vejo a cultura da honra. Aqui eu também vejo o relacionamento. Aqui eu também vejo o filho que conhecia o seu pai. Porque é interessante nesse texto aqui, chega um momento da caminhada, que Isaac, ele começa a perceber que quase tudo que era necessário para o holocausto estava ali. Mas ele percebe que o cordeiro não está. E ele naquela caminhada, ele começa a dizer assim: pai, nós já temos o fogo, nós temos o cutelo, nós já temos a lenha, cadê o cordeiro? E Abraão olha e fala assim: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E Isaac não fala mais nada. A Bíblia não comenta aqui, não fala que Isaac começou a questionar seu pai, que ele começou a perceber que ele era ele seria sacrificado. E no meu entendimento, Isaac poderia muito bem perceber isso e questionar o seu pai, dizer: pai, na hora que o pai o coloca ali e o amarra para que ele fosse sacrificado, Isaac poderia muito bem dizer assim: pai, você vai me matar. Pai, que crueldade, eu sou seu filho. Pai, eu não acredito que o Senhor me trouxe aqui para fazer isso comigo. Ele poderia, não poderia? Porque ele era filho. Mas olha a cultura da honra, e olha como ele conhecia o seu pai. A Bíblia não fala que ele questionou, a Bíblia fala que ele só perguntou: aonde está o cordeiro para o holocausto? E quando o pai o respondeu, Isaac se calou. E depois o texto só diz que Isaac estava amarrado, pronto para ser imolado. O que eu entendo nesse texto? Isaac conhecia o coração do seu pai. Isaac sabia que o seu pai era um homem de Deus, e que o seu pai tinha relacionamento com o Pai Celestial. E no meu entendimento, Isaac, ele se colocou numa posição de que, se eu tiver que ser sacrificado, por estar em obediência àquilo que Deus colocou no coração do meu pai e que falou ao meu pai, quem sou eu para não me colocar nesse lugar? Porque no meu sacrifício Deus vai ser honrado. No meu sacrifício meu pai vai continuar em obediência e meu pai vai ser honrado, e no meu sacrifício eu também vou ser honrado. Vocês estão entendendo? Olha o ciclo. É um ciclo de confiança, um ciclo de relacionamento. Abraão, ele conhecia o coração do pai dele, e ele não foi aquele que disse: pai, não faça isso. Mas ele mesmo, sabendo que ele seria o sacrifício, porque ele já estava ali preparado para morrer, ele não questionou. Ele sabia que havia honra naquele sacrifício, e Deus viu tanta honra naquele ciclo de confiança, que o anjo teve que bradar, dizer: Abraão, Abraão. E Abraão estava atento, independente daquilo que ele estava fazendo, ele estava atento à voz do céu. E naquele momento que Abraão diz: eis-me aqui, a direção é: não precisa mais, Abraão, Deus já proveu o cordeiro para o holocausto. Mas vocês estão entendendo como Isaac, que era um liderado, ele conhecia o coração do seu líder. E se o propósito do seu líder era o sacrifício, ele também disse: pai, na hora que ele estava ali, era como se ele estivesse dizendo: pai, vai, pode imolar, porque esse é o propósito que Deus colocou. A obediência. E ele obedeceu, e Deus não permitiu. Mas no coração de Abraão, estão entendendo, gente? Eu confundi demais. Então nós vemos duas situações: um rei que conhecia o coração do seu servo, ao ponto de reconhecer o momento que ele estava triste,
e mesmo naquele momento de tristeza conseguiu impulsioná-lo para ele viver um propósito. E nós vemos também um liderado que conhece o coração do seu pai e se coloca numa posição de que eu quero que meu pai seja honrado na obediência pela direção de Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos viver essa comunhão. Nós precisamos olhar nos olhos, nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos valorizar quem está sentado aí do teu lado. Não existe ministério maior do que o outro. Nós estamos construindo algo juntos. Fala para a pessoa do teu lado: eu com você estou construindo algo muito precioso para o reino de Deus. Abra a tua Bíblia, 1 Coríntios 12, eu vou encerrar com esse texto. Esse texto aqui falou muito comigo em um determinado momento da minha vida, e até uma história que eu vou contar um pouco engraçada. E ele, lá no versículo 12, capítulo 12 de 1 Coríntios, diz assim, sobre a unidade orgânica da igreja. E começa dizendo assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos acharam? Quem achou, diga eu. Quem não achou, diga socorro. E diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra. Também os que a nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Vamos ler isso juntos? Diga assim: para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Vamos ler isso mais uma vez? Diga assim: para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Olha que lindo esse texto. Aqui o Senhor está falando que no corpo há vários membros. E aqui, quando nós falamos de igreja, há vários membros. Se você olhar para a pessoa do teu lado, ele é um membro do corpo. Tem uns que são mais gordinhos, outros são carequinhas, outros são mais magrelinhos, mas todos nós fazemos parte do corpo, e nós precisamos um do outro. E sabe, não é porque eu estou pregando aqui é que eu sou melhor do que você. O ministério de louvor e adoração não é melhor do que o ministério de intercessão. O ministério de intercessão não é melhor do que o ministério do diaconato. Todos nós precisamos uns dos outros e nós contribuímos um com o outro. E quando nós entendemos essa unidade e nós impulsionamos um ao outro, aí sim nós nos tornamos um. Mas o que eu quero chamar a atenção é que aqui
diz assim: os membros que parecem ser os mais fracos, eles são necessários. E talvez, eu não sei qual é o teu olhar, mas talvez quando a gente fala de ação social, talvez nós pensamos, são os membros mais fracos. E o Senhor aqui está dizendo, os membros que parecem ser os mais fracos, eles são necessários. O nosso olhar tem que ser um olhar compassivo. O nosso olhar tem que ser um olhar de Jesus. E eu quero terminar com essa historinha um pouco engraçada que aconteceu comigo, aproveitar que o pastor Afonso é médico, porque foi uma situação que eu vivi há uns anos atrás, e está muito ligado a esse texto. Eu sou muito ruim de futebol, gente, sou ruim mesmo, até meu time está ruim. Meu time é o São Paulo. A única coisa que serve no meu time hoje é a música que fala de salvação, salve o tricolor paulista. Mas eu sou ruim de futebol, mas se você me der um skate, eu consigo fazer uns negócios legais no skate, eu gosto de skate. Mas há uns anos atrás nós fomos jogar bola no litoral de São Paulo. Na verdade fomos jogar bola não, a gente estava num retiro de jovens, e eu estava assistindo o jogo e me convidaram para jogar. E eu não queria jogar, porque eu sou ruim mesmo, mas estava faltando pessoa, eu entrei. E como eu não sei jogar bola, o meu pensamento foi: a bola vai estar aqui, eu vou estar aqui. A bola vai estar aqui, eu vou estar aqui. Então o meu papel no jogo era fugir da bola. Eu joguei ao contrário, eu só corria ao contrário da bola, com medo de que a bola chegasse em mim, porque eu não saberia o que fazer. Só que, inevitavelmente, um incircunciso filisteu me tocou aquela bola, e a bola começou a vir na minha direção, e conforme a bola começou a vir na minha direção, milhares de pensamentos foram vindo na minha mente. Pensa em câmera lenta, aquela bola vindo, e eu pensando, o que eu vou fazer? Só que o problema é que não era apenas a bola que estava vindo, tinha um cara, mais ou menos do porte ali do Fabiano. Olha aí, Fabiano, fica em pé aí, Fabiano, olha lá, olha a situação. Obrigado, Fabiano. Tinha um Fabiano vindo atrás daquela bola, e eu, 49 quilos, não, hoje eu já tenho 75, gente, mas eu naquela situação, aquele físico todo, junto com aquela bola vinha aquele cara, e eu pensando, meu Deus, acampa os teus anjos ao meu redor, põe uma coluna de fogo, Senhor. E aí aquela bola foi vindo, e eu num ato de desespero, gente, sem brincadeira, quando a bola chegou em mim, sabe quando você faz assim, ó, para tirar a bola? Só que coincidiu daquele rapaz dar um carrinho, e quando ele deu o carrinho e eu fiz assim, a bola foi para frente, ele passou vazado por mim. Foi meu primeiro drible. Pensa alguém feliz, fui eu. Aí eu olhei para aquele cara no chão, olhei para aquela bola, fiquei empolgado, porque eu falei, meu, driblei o cara. Comecei a correr com aquela bola, nem sei para onde eu estava correndo, mas estava correndo. Aquele cara levantou numa fúria, e ele começou a vir na minha direção, e quando ele chegou perto de mim, ele só fez assim, ó, que é a tal do jogo de corpo, né? E eu decolei. Conforme eu decolei, olha que o texto fala sobre a unidade orgânica do corpo, mas agora olha o nosso corpo, como ele trabalha em unidade. Pensa eu no alto, em câmera lenta. Quando você vai cair, qual é a primeira coisa que o teu cérebro passa de informação para o teu corpo? Quando você vai cair, o que você faz? Você tenta se apoiar. Então olha o que o meu cérebro começou a falar: mão, segura esse magrelinho, porque ele vai cair. Olha a unidade que há no nosso corpo. E realmente eu caí, e foi uma pancada, mas eu tentei amortecer com a mão. Fiquei ali dando uma de Neymar, dei uma valorizada, mas quando eu levantei, eu fui mexer meu punho, e eu senti um estralo, e começou a doer muito, mas doer demais, e eu tive que sair do jogo.
E aí voltamos para São Paulo, e naquele mesmo dia nós iríamos ainda para o culto à noite. Eu ia ministrar o louvor, peguei o violão, comecei a ministrar o louvor e a adoração, mas estava tão difícil de tocar, porque doía muito. E eu já comecei a pensar, eu abri o pulso, e aí eu fui para o hospital no outro dia. A médica foi me atender e ela falou: Anderson, o que aconteceu? Eu falei: olha, doutor, eu fui jogar bola, caí, eu abri o pulso, e ontem na igreja eu fui tocar o violão, uma coisa que eu sou apaixonado em fazer, ter momentos de adoração, mas foi tão difícil porque doía muito. E ela falou: onde dói? Eu falei: dói aqui. Ela falou assim: você provavelmente quebrou o escafoide, né? Existe esse ossinho, né? E eu falei: não, doutora, eu abri o pulso. Ela falou: não, você quebrou o escafoide. E eu, com o meu diagnóstico, falei: não, eu abri o pulso. E ela apertou esse ossinho. Eu dei um berro naquele hospital. E eu falei: por que a senhora fez isso? Ela falou: porque eu sou médica. Se eu falei que você quebrou o escafoide, você quebrou o escafoide. E eu falei: doutora, acho que eu quebrei o escafoide. E ela falou: vai tirar um raio-x. Tirei o raio-x. Quando ela colocou naquela luzinha lá, eu tinha quebrado o escafoide. Mas o interessante, aonde entra esse texto, gente? É porque quando eu olhei para aquele raio-x, ela começou a me mostrar. Ela falou assim: Anderson, o escafoide é um dos menores ossos do corpo humano. Se eu estiver errado, posso me corrigir. E ela falou assim: na medicina, nós consideramos como uma das maiores preciosidades do corpo. E eu vou ter que engessar você da tua mão até o teu ombro. E você vai ter que ficar 3 meses engessado, para não ter que passar por cirurgia. E eu fiquei 3 meses assim, ó. E naquele momento foi tão interessante, porque ela olhou para mim e ela falou assim: Anderson, se eu não fizer isso, daqui 1 ano talvez você não tenha mais essa mobilidade aqui, ó. E talvez uma das coisas que você falou para mim, que é das coisas que você mais gosta de fazer, que é pegar o teu instrumento e cantar para Deus, talvez você tenha muita dificuldade, você nem consiga fazer. E na hora me veio o texto de 1 Coríntios 12, ali para frente: os membros que parecem ser os mais fracos são necessários. Um ossinho desse tamanho assim, que se ela não cuidasse desse ossinho, eu ia perder uma mobilidade, ia interferir no ministério, em algo que eu sou apaixonado em fazer. Então o que eu quero trazer hoje? Há muitos escafoides por aí, há muitos ossinhos que parecem que são os mais fracos, mas eles são necessários. E quanto mais deles estiverem inseridos no corpo, mais a nossa mobilidade vai ser melhor, mais coisas nós vamos construir. E nós precisamos começar a olhar e conhecer o coração. Assim como o pastor falou, às vezes quando a gente vai entregar uma cesta, nós temos a oportunidade de entrar numa casa. E quantas coisas Deus faz quando nós entramos em uma casa, porque nós não entramos sozinhos. Quando você pisa naquela casa, Jesus está pisando com você. Quando você senta naquele sofá, Jesus está sentando com você. E quando você começa a falar, é Jesus que está falando através de você. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero te convidar a segurar a mão de quem está do teu lado. Que essa cultura de honra, ela seja a realidade desse lugar e da tua vida. Não olhe no seu trabalho, para o seu funcionário como apenas um liderado. Procure conhecer o coração dele, porque aí você vai ter muito mais do que um liderado. Você pode ter um amigo, e você pode levar o reino de Deus ao coração dele. E você vai ter um funcionário muito melhor. E mais do que isso, um funcionário que vai servir a Deus.
Essa semana a gente estava, eu desci com meus filhos para brincar lá, de tentar jogar bola com eles. E o meu filho mais novo veio reclamar que tinha um menino maiorzinho que estava dando muita ombrada, estava falando bobagem, tentando provocar. E chegou um momento que eu entrei no jogo. E eu estava brincando. E esse menino depois não estava naquele momento. Ele veio e ele falou assim: posso jogar? Eu falei: pode. E na hora que ele entrou no jogo, eu comecei a perguntar o nome dele para ensinar meus filhos. E eu comecei a conversar com ele. E na verdade aquele menino não era um menino mau. Ele estava tentando ganhar o território ali. Mas a partir do momento que eu comecei a conversar com ele, brincar com ele, ele começou a falar coisinhas da vida dele. Que ele estava participando do campeonato da escola, que ele era um goleiro, e que ali naquela brincadeira ele ia treinar também para o campeonato. E aí ele começou a perguntar o nome dos meus filhos. Nem eles ali jogaram bola junto antes, nem eles se conheceram. E os meus filhos começaram a ver que, na verdade, ele não era um menino mau, mas o relacionamento traz a comunhão. E aí, aquele menino jogou bola com a gente, foi super divertido. Depois eu falei: filho, você percebeu que eu não fiquei olhando as misérias daquele menino, mas eu fui atrás de quem ele pode se tornar, do potencial que existe sobre ele. Então, quando você olhar para a pessoa hoje, antes de ir embora daqui, sabe, nós temos muitas misérias, mas Jesus não olhou as nossas misérias, Ele olhou quem nós nos tornaríamos. Então, que a gente possa olhar um para o outro e parar de valorizar as misérias. Valorize quem ele vai se tornar e impulsione ele para que ele se torne aquilo que Deus o chamou para ser. Amém. E nessa manhã eu quero te convidar a, antes de você ir embora, com certeza você tem pessoas aqui que você pode honrar. Com certeza você pode sair daqui nessa manhã e dar um abraço em alguém que um dia honrou a tua vida. E hoje você tem a oportunidade de dizer para ele: cara, hoje eu quero te honrar com um abraço. Hoje eu quero te honrar simplesmente em vamos almoçar junto. Hoje eu quero honrar a tua vida com uma oração. Que a gente não saia daqui, porque se nós não vivermos isso aqui dentro, nós não vamos conseguir viver isso lá fora. Amém. Tem que começar aqui. Amém? Eu quero te convidar nesse momento a você orar pela pessoa que você está segurando a mão, e você vai declarar sobre ela tudo aquilo que você gostaria que acontecesse sobre a tua vida também. Comece a declarar a provisão, comece a declarar os sinais, os prodígios, as maravilhas. Comece a declarar o favor de Deus. Comece a declarar o reino de Deus sendo estabelecido sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, ministério. Comece a declarar a bondade de Deus. Comece a declarar cura. Comece a declarar restauração sobre a sua casa, sobre a sua vida. Comece, se você também está segurando a mão do seu marido, da sua esposa, e precisa de um pedido de perdão, faça isso. Que seja um momento onde você possa deixar de lado as misérias e começar a trazer o reino. Comece a fazer, erga a tua voz, não tenha vergonha, comece a orar. Comece a orar, declare o reino de Deus sendo estabelecido. Sim, Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor neste lugar. Te agradecemos, Jesus, pela atmosfera da tua presença, pelo ambiente de amor, pelo ambiente de reconciliação, pelo ambiente de transformação. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu Espírito Santo passando sobre este lugar e trazendo paz, trazendo refrigério. Obrigado, Jesus, pela comunhão, Senhor. Obrigado pelo teu amor reinando aqui, Jesus. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado.